Galera, com o hype de Venom 2 chegando aí e trazendo de quebra o Carnificina pra gente, é inegável dizer pra vocês que os simbiontes vieram pra ficar. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês interessante. Vocês sabem como eles se reproduzem? Ou de onde eles vieram? Eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo pra vocês, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, tudo sussa por aí? Panela Nerd mais uma vez no ar, quem vos fala é o Joey. E hoje vou trazer um pouquinho de curiosidades do universo dos simbiontes mais queridos atualmente dos cinemas. Venom, assim como Carnificina, são os simbiontes mais famosos do universo das HQs da Marvel. Sendo um extraterrestre do planeta Clinter, Venom sempre procurou ter um hospedeiro com uma conexão muito forte e perfeita. Apareceu como vilão em Spider-Man quando o próprio Peter Parker se desfez do simbionte, do qual ele percebeu que estava alterando muito a forma com que ele agia, sendo até mais agressivo. Só que o que poderia ser só uma participação como vilão, acabou se tornando uma participação muito grande no universo da Marvel. Venom não parou por aí. Quem sabe da última grande saga que aconteceu no universo das HQs, o Venom foi uma peça-chave muito importante contra o deus simbionte Knu. O nome da saga foi King Black e realmente, como o próprio nome da saga diz, nunca foi tão escuro e nefasto o futuro dos para-heróis e vilões dessa saga. E recomendo vocês irem atrás e ler. Dá para sair em agosto aqui no Brasil. Agora, se você parar para analisar uma curiosidade sobre o simbionte Venom, é a forma com que vai aparecer e apareceu nas HQs o Carnificina. No filme nós não vamos saber até sair o filme ou algum trailer explicando como o Carnificina vai surgir. Mas nas HQs é uma explicação muito simples e que eu já comentei aqui no canal bem brevemente no trailer que eu comento sobre Venom 2, Tempo de Carnificina. E sim, os simbiontes se reproduzem, até por uma questão de uma certa forma sobrevivência que eu vou explicar, que é uma teoria tirada das HQs. É mesmo, é? Vocês vão falar pra mim, Joey, mas é teoria? Então é a sua teoria. Não, não é minha teoria. É uma teoria tirada das HQs, mas também não é de certa forma comprovada. Mas tem todo o sua devida lógica. O simbionte ele tem uma reprodução assexuada. Ou seja, ele não precisa de outro para estar se reproduzindo e criando mais um. Que demais! Quando o simbionte se reproduz, a sua prole vem de certa forma com todas as habilidades com que seu antecessor tinha ou tem e até de certa forma mais forte. Tá, beleza, mas como ele se reproduz? Calma, eu já vou te explicar. E tem até um porquê e de certa forma é importante. E eu trouxe um doutor muito importante aqui para explicar para vocês sobre isso. Reed Richards, do universo Ultimate das HQs, trouxe essa teoria para nós. Porque no universo dele, ele estudou muito sobre os simbiontes, até como uma forma de utilizar como arma. Bom, já não é de hoje que nas HQs várias pessoas ou instituições estudam elas para criar armas. O próprio Tony Stark fez isso. Claro que nos seus estudos, Reed Richards acabou usando os simbiontes como base da Terra. Com esse estudo, Reed acabou chegando a uma seguinte conclusão, de que esse processo de reprodução assexuada nada mais seria que um processo natural de segurança para sua própria raça Clinter. Ou seja, numa situação de ameaça, o simbionte entendia e acabava se reproduzindo, fazendo um outro para ajudá-lo numa eminente situação de risco. Um termo mais simples seria como se o simbionte, em uma situação de risco eminente, ele pensasse assim: ah, 2 é melhor do que 1? Quanto mais 3 então. No caso do Venom, ele tem 8 filhos. Eita! O próprio Carnificina nasceu em um período em que o simbionte Venom estava separado de seu hospedeiro favorito, que era o Ed Brock, e o Ed Brock estava preso numa cela com um completo maníaco, que era o Cletus Kasady. Claro que você pode pensar, ué, se ele estava sem o hospedeiro dele é só achar outro, mas não é assim, gente. O simbionte precisa de alguém, um hospedeiro à sua altura, que consiga ter uma sincronia perfeita. E Ed Brock com Venom era perfeita. Apesar de que com o tempo nas HQs ele acabou fazendo hospedagem em outros corpos, tais como o próprio Escorpião e o Flash Thompson. Mas é claro que o Ed Brock sempre foi a última parada dele. Um outro simbionte mais recente que também cairia bem nessa teoria do Reed Richards do universo Ultimate seria o Sleeper, que é um simbionte, é um dos mais novos simbiontes que tem,
E ele surgiu logo quando apareceu Grendel, que era uma criatura vinda do escuro, vinda de Nu, que era o deus dos simbiontes. E logo depois Deus dos simbiontes apareceu. Então era uma ameaça muito grande para o universo. Peraí, você falou que eram 8 filhos. Sim, tem mais 5. Só que eles de certa forma apareceram de uma forma diferente. Que é o Scream, o Page, Riot, Lasher e Agony. 2 deles são fêmeas, filhas de Venom. Esses últimos 5 que eu falei para vocês, eles apareceram a partir de 1993 num arco do Venom que era Protetor Letal. E é um assunto para mais um outro vídeo. Já que eles foram extraídos do Venom e se não nasceram de forma normalmente. O fato de terem sido extraídos colaborou muito com a insanidade desses 5 filhos tenebrosos dele. Assim como sempre tento extrair um like de vocês. Pô galera, dá um like aí pra ajudar o turma. Dá um like pra ajudar o pai aí. Pô, cara, de novo! Porque diferente do Venom, eu não tenho toda aquela força, aquela destreza, aquele sentido dele com um simbionte. Ô, quem me dera ter um simbionte daquele, hein? Mas pessoal, tirando a brincadeira, como eu sempre digo, muito obrigado mais uma vez você por seu like. Obrigado por você estar separando seu tempo e ouvindo um pouquinho das minhas histórias e das histórias que nós gostamos muito da Marvel. E se você que não quer perder nenhuma das outras curiosidades do universo do Homem-Aranha ou os vídeos demais que eu vou estar trazendo para vocês sobre o Venom, se inscreve no canal e ativa o sininho maroto, porque senão o YouTube não vai te lembrar que eu vou estar trazendo vídeo cada vez mais, galera. Vocês têm que entender isso. E aproveitando, eu vou deixar um link na descrição para vocês sobre uma forma muito mais inovadora de você aprender a desenhar. Você não quer desenhar Homem-Aranha? O Venom? Ou vai dizer que vai falar pra mim, pô, mas eu não sei desenhar, cara, isso aí é dom. Não, não é dom. Esquece esse negócio de dom. Gente, tudo que você treina afinco, lapida, você consegue, você é capaz. Eu tô dizendo, você é capaz, pô. Esse curso que vai estar na descrição é um curso que vai trazer ideias inovadoras e vai mudar a forma com que você pensa sobre o desenho. Vai por mim, é muito bom. E você tem ainda 7 dias para você testar grátis, gente. Custa você ir lá dar uma ida, dar uma treinada, ver o curso. Se você gostar, pega pra você e começa a desenhar e depois manda pra mim, beleza? Cara, mais uma vez, obrigado de coração, aquele abraço maroto, o abraço do Venom, bem apertado, quebrando seus ossos. E até mais!